Olá. Olá, tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Então, antes de começarmos a falar daquilo que tu fazes, Sim. sobre ti, um bocadinho, de onde é que vens e os teus primeiros anos de vida e como é que te influenciaram e te levaram até hoje. Ok. Quando eu vi essa pergunta, quando mandaste o esqueleto da questão desta entrevista, eu fiquei um bocado espantado com isso. Pronto, eu sou um coimbrinha, nasci aqui nesta cidade, numa zona dos Olivais, e os primeiros anos de vida, aquilo que eu posso dizer é o seguinte: não influenciaram em nada esta minha faceta hoje em dia e a minha vida hoje em dia. Eu cresci numa rua que não tinha saída, portanto era uma rua junto aos Olivais e que era povoada por pessoas, como havia muita gente naquela altura que vinham sobretudo de aldeias, das beiras e de outras regiões assim. E os meus pais eram pessoas que estavam ligadas à terra e havia muita gente que comprava casas que tivesse quintal para cultivarem alguma coisa. Hoje em dia já não existe, mas antigamente existia muito essa ligação à terra. E eu vivi... A minha infância foi uma infância de liberdade, basicamente. Nós construímos cabanas, andávamos na rua, chegava sempre atrasado a casa para comer e para tudo. A minha mãe estava sempre desesperada atrás de mim. Pronto, eu cresci numa realidade muito associada a isso. Portanto, não acho que isso me influencie muito. Eu tive uma infância feliz, mas sem nenhuma perspectiva. Aquilo que me influenciou provavelmente foi a adolescência. Coimbra, há uns anos atrás, tinha... Hoje em dia se calhar já não existe tanto. Mas as pessoas estavam todas juntas, sobretudo quando eu ia para o liceu, vários estratos sociais das pessoas, ricos, pobres, mais cultos, menos cultos, estava tudo junto e tudo partilhava. Eu fui colega na escola primária e no liceu de um filho de um primeiro-ministro, portanto essa realidade existia muito em Coimbra. E se calhar a adolescência foi aquilo que me influenciou mais em algumas características da minha vida. Eu tive amigos que ainda tenho, claro, são sempre ligados a mim, mas impressionantes. Alguns deles estão muito ligados à música, como o Paulo Furtado, o Tiger Man, o GP Simões. Pronto, Coimbra era uma cidade muito fervilhante, com muita vida mesmo, com muita vida cultural, e isso ligou-me muito e fez-me crescer imenso, tanto em sentido humano como em sentido cultural, acho eu, e isso foi essencialmente aquilo que eu posso dizer que me marcou bastante no meu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto adulto. E depois, como é que o teu percurso chega à existência? Isso é uma coisa complicada, porque eu durante uma grande fase da minha vida era como um barco a andar num rio eu ia para onde me levassem, basicamente. Então eu tenho este percurso todo, vou cumprir o serviço militar obrigatório. Eu gostava muito de arte, vou para a Arca estudar, cumpro o serviço militar obrigatório e quando volto a Coimbra eu basicamente não queria fazer nada. Queria pintar e divertir-me com os meus amigos, basicamente, e convenci os meus pais a estudar mais 4 anos ou 5 anos e teria serviço social. Não foi por grande convicção, foi também por alguma influência de alguns amigos, sobretudo da Sónia Guadalupe. Se ela ouvir isto, ela vai saber disso, que ela estava a estudar serviço social na altura. Hoje em dia é a minha orientadora de doutoramento. Estou a ver se tiro um doutoramento em serviço social. Entretanto, por razões afetivas, vou viver para o Porto. Trabalho numa realidade completamente diferente. Trabalho numa empresa de import e export de produtos químicos, que foi bastante engraçado. Permitiu-me ir à Alemanha a feiras, à China, pronto, a vários sítios, comprar questões relacionadas com isso. No fim dessa relação, volto a Coimbra. E quando volto a Coimbra, também por uma relação com uma pessoa que já falamos aqui hoje, entro no meio associativo e no meio de intervenção em determinados aspectos da realidade social. E faço parte de uma associação que hoje em dia ainda existe na Figueira, em Coimbra já não existe, e assim entrei neste mundo. Em 2004, eu e um conjunto de amigos, porque termos algumas relações mais difíceis com pessoas dentro dessa outra instituição, resolvemos criar uma nova, que é a Existências, e criamos a Existências. E depois falaremos um bocadinho mais sobre aquilo que nós fazemos, de certeza. Sim. E quais são os primeiros ou os principais objetivos da Existências? O que é Existências? Certo. Se formos a ver aos estatutos, os primeiros objetivos é a promoção e proteção da saúde. Ok. E porquê é que nós fazemos isso? Porque nós, quando começamos com Existências, começamos a fazer aquilo que nós sabíamos fazer nessa outra instituição. E aquilo que nós fazíamos era intervir na área do VIH-Sida, que na altura ainda era uma doença com bastante impacto social. Estamos a falar de que anos? Sim, pronto, eu comecei a fazer intervenção nesta área em 1999
e a existência começou em 2004. Okay? E o que é que nós sabíamos fazer? Nós sabíamos ir para a rua ter com pessoas, trabalhadores de sexo, e a realidade dos trabalhadores de sexo era muito diferente do que é hoje em dia. Trabalhadores de sexo, utilizadores de drogas, e homens têm sexo com homens, mas nesse caso era um contexto de rua. Em Coimbra havia, hoje em dia com a tecnologia, com a evolução da tecnologia não existe tanto, mas nessa altura havia muitos encontros no meio da rua, em algumas zonas da cidade de Coimbra. As pessoas iam de carro e tinham encontros e depois tinham relações sexuais. E nós íamos ter com eles, distribuímos preservativos e fazíamos um conjunto de intervenções nesse âmbito. E isso foi o que nós começamos a fazer e era aquilo que nós fazíamos. Portanto, o nosso âmbito principal, dizemos nós nos nossos estatutos, é a promoção de proteção da saúde. Depois fomos alargando o conjunto das nossas intervenções. Hoje em dia os nossos estatutos têm quase, dá para fazer tudo, inclusive atividades culturais. Pronto, e basicamente é isso que nós fazemos. Então, falaste de aí uma evolução. Quais são as diferenças? Do trabalho sexual? Sim. Posso dizer sim. Na altura, o trabalho sexual era muito mais de rua do que hoje em dia é. Ou seja, na Baixa de Coimbra, numa saída à noite em 2000, 2003, 2004, encontravas provavelmente dezenas de pessoas que estivessem na rua a prostituir-se, basicamente. Hoje em dia é muito difícil haver pessoas que se prostituam na Baixa de Coimbra. Existem algumas mulheres, um ou outro transexual também aparece na Baixa de Coimbra. Na Baixa de Coimbra estou a fazer a Fernão Magalhães, essencialmente. Mas hoje em dia, genericamente, são pessoas que, sendo utilizadoras de drogas, precisam de suprir essa necessidade dela e dos companheiros, e dedicam-se a algumas práticas de prostituição. Mas antigamente era muito mais de rua. E nas estradas nacionais, aqui nas zonas limites de Coimbra, também havia muitas pessoas que se dedicavam a essas práticas. E sobretudo essas pessoas eram pessoas muito vulneráveis e muito pobres, algumas já bastante idosas, e isso custava um bocadinho essa intervenção. Depois há umas histórias que podem ser engraçadas de contar ou não, mas pronto, a básica é essa. Hoje em dia a realidade é diferente, é muito mais de interior, as pessoas estão muito mais em apartamentos. A internet também permite isso, porque a internet permite que nós tenhamos contacto com as pessoas mais facilmente, ou seja, os clientes entrarem em contacto com os profissionais de sexo, porque lhes permite telefonar e ter acesso ao número de telefone, ir à casa das pessoas. E antigamente a rua servia como uma montra, de certa forma, não é? E então, nessa mudança de paradigma, tu pensas que hoje é mais ou menos seguro? É mais perigoso? Qual é a diferença em termos de... Eu acho mais seguro, por vários, seguro em termos físicos e psicológicos, sim. Da violência, e depois mais seguro também em termos de saúde, porque as pessoas, sobretudo, são essencialmente mulheres, conseguem ter acesso à higiene, cuidados de higiene, no pós-ato, ou no ato, ou antes do ato, enquanto que as pessoas que estavam na rua tinham relações com várias pessoas, com vários homens, e não tinham a higiene adequada. Portanto, hoje em dia é muito mais seguro, mesmo em termos de segurança. Antigamente havia a ligação de algumas mulheres que tinham aquilo que se chama um proxeneta, um chulo. Pronto. Muitas vezes essa realidade era de proteção, não propriamente desse homem estar a explorá-las em algum sentido. E havia pessoas, sobretudo nas estradas nacionais, que eram extremamente... eram situações humanas muito complicadas mesmo. Estou-me a lembrar de algumas situações aqui, sobretudo na zona da Amealhada e de Condeixa, havia situações difíceis. E lembro-me de algumas estagiárias, nós todos os anos acolhemos estagiários do ensino superior, estagiários curriculares, e algumas estagiárias sofreram bastante no início com esse impacto dessa realidade. Pessoas que tinham com marcas de violência física, inclusive, muita fome, passavam os dias todos na rua, das 9 às 5 da tarde, tivesse a chover, tivesse sol, à espera de fazer algum dinheiro. Pronto, isso era algo marcante. Hoje em dia há muito menos e isso é bastante bom, penso eu. E falaste da questão do consumo de drogas vir de mãos dadas com a prostituição. Isso hoje ainda é assim? É menos assim? Qual é que é a relação entre as duas? Ok. Sim, eu vou falar da realidade de Coimbra, que é aquela que eu conheço. Sim, na Baixa de Coimbra existem algumas situações dessas, embora e são pessoas que são dependentes de heroína ou de cocaína, de uma forma já de cocaína, sobretudo crack. São pessoas que são dependentes dessa realidade, desses consumos. Mas hoje em dia existem poucas, e a realidade que se aconteceu na Baixa de Coimbra tem-se alterado bastante relativamente ao consumo de substâncias psicoativas, nomeadamente de consumos,
com este novo executivo que nós temos na Câmara Municipal de Coimbra, não sei se existe uma relação direta, se não, eu vou presumir que sim, mas houve uma pressão muito grande por parte da polícia para que levou ao encarceramento também de algumas pessoas e que afugentou as pessoas da Baixa de Coimbra, os consumidores de drogas duras, digamos. Portanto, eles estão mais espalhados pela cidade, algumas consumiram, e o espaço que era ocupado por algumas pessoas na Baixa de Coimbra foi ocupado por outras pessoas que vieram de fora e que neste momento estão, de certa forma, localizados numa determinada zona, e ainda não se criou a dependência sobre indivíduos de sexo feminino, acho eu. Ok, já vão ser umas alterações profundas nisso. E como é que vês essa alteração? Portanto, tu achas que isso, esse empurrar dessas pessoas para fora do centro, como é que isso as afetou? A elas e à cidade? Eu acho que a situação na Baixa de Coimbra tem menor visibilidade relativamente aos problemas dessas pessoas. Elas estavam muito concentradas na zona da Loja Cidadão. Isso acho que provoca algum problema a nível de saúde, presumo eu. Porquê? Porque estas pessoas têm menos acesso a material de consumo. Que, por norma, nós existências fazemos alguma distribuição através de equipas de rua, mas sobretudo estas pessoas deslocam-se, a equipa reduz cada carro e tens de ficar ali no Terreiro da Erva. E eu presumo que haja algumas pessoas que depois podem também ir buscar algum material de consumo às farmácias, mas pronto, mas presumo que existe algum problema relativamente a isso. Depois, as pessoas estão, de certa forma, acolhidas em alguns sítios. A situação de sem-abrigo, hoje em dia, a Câmara conseguiu resolvê-la através de um protocolo com a ADFP. As pessoas vão dormir, umas dezenas de pessoas que vão dormir fora de Coimbra e depois voltam no dia seguinte. A ADFP, que é uma associação, fica situada aqui perto de Coimbra, acolhe-as durante a noite. Portanto, essa situação resolveu-se mais ou menos, mas a Baixa de Coimbra acho que está... No entanto, eu queria chegar a este ponto, a Baixa de Coimbra tem um problema com esses novos indivíduos que vieram, porque me parece que esses indivíduos são um bocadinho mais violentos e um bocadinho mais destruturados no cumprimento de normas sociais, digamos assim, ok? Parece-me isso. Pronto, esses indivíduos estão essencialmente na zona da cozinha económica, ali mais para Terreiro da Erva. Terreiro da Erva não. Ali na zona onde era o Solar de Bacalhau, mais ou menos para essa zona, ok? Não é bem nessa zona, mas um bocadinho perto. Pronto. Vamos ver como é que eles evoluem. Esperemos que corra tudo bem. Tradicionalmente, essa repressão funciona ou não funciona? Esse espantar das pessoas para fora? Não funciona. Não funciona, não resolve problemas, porque nós devemos repensar completamente as políticas do Estado relativamente ao consumo de drogas e ao tratamento das pessoas que são dependentes de substâncias psicoativas, eu acho. O que é que dirias que deve ser feito diferente? Eu estive a falar só um bocadinho sobre isso. Pronto, a primeira parte seria, eu acredito pelo menos vou dizer liberalização, mas não é liberalização, é na venda de cannabis de forma controlada. Eu acredito nisso. E com o dinheiro que se obtenha com isso, claro que é controlada, só maiores de 18 anos, com um teor THC definido, pronto. E trabalhar a partir daí os jovens no sentido da prevenção do consumo de drogas também. Com o dinheiro que se fizer isso, nós conseguimos fazer. Depois, eu acho que nós devemos repensar a forma como nós tratamos os dependentes. Ou seja, para a heroína existem medicamentos que permitem que as pessoas tenham controlados sem que recorram à heroína e sem que entrem no mercado para fazer. Mas, por exemplo, se forem dependentes de cannabis, crack, por exemplo, se calhar nós podíamos pensar em o próprio Estado distribuir a substância a estas pessoas. Se for declarada dependente, poderia ser uma forma de minimizar algum tipo de impacto decorrente do tráfico, e há uma forma de intervir com estas pessoas, porque a cocaína não tem, propriamente nós não temos nenhum suporte de medicamentos que nos permitam suprir a necessidade das pessoas de efetuarem consumos. E pela tua experiência, pelo teu contacto com as pessoas, é uma vontade generalizada de todas, nunca será, mas de quase todas elas de sair da situação em questão, de entrar numa outra situação de não dependência e de um outro modo de vida?
Ou qual é que é o percentual de pessoas que o quer fazer? E qual é que é o percentual de pessoas que até prefere estar na situação em que está? Sim, se for as pessoas que estão dependentes e já bastante degradadas no consumo, por exemplo, na Baixa de Coimbra, sim, claro, a maior parte das pessoas, uma grande parte das pessoas gostaria de não estar naquela situação e gostariam de mudar as condições de vida. Algumas delas já estão bastante degradadas, isso é um problema. E a realidade é que as dependências não são fáceis de ultrapassar, não é? As pessoas às vezes caem, e porque as pessoas que entram neste registro, por norma, já têm algum tipo de debilidade a nível psicossocial, vamos chamar-lhe assim. Quando as pessoas caem nisto, depois sair desta realidade é muito difícil. E nos últimos anos tem-se descurado um bocadinho o trabalho com estas pessoas, eu acho. Tem havido um investimento menor. As equipas também que fazem tratamento também estão envelhecidas, desmotivadas, trabalham um pouco já sem grande motivação, e isso coloca alguns problemas e alguns entraves. Estas pessoas, para depois saírem, será muito complicado, porque as pessoas são, por norma, já são pessoas com 40 anos, 50, e já são bastante limitadas fisicamente, quer psicologicamente. O consumo também te provoca muitos problemas, mesmo a nível de cognitivo, por exemplo. E isso, para reinserirmos estas pessoas, é sempre muito difícil. Existem pessoas que são apoiadas pela Segurança Social e que, mantendo um não consumo ou um consumo esporádico com tratamentos associados, elas vão estar sempre um bocadinho dependentes do Estado e um bocadinho dependentes de viver numa pensão ou viver num quarto de pensão. Mas é uma forma de evitarmos problemas sociais que decorrem disso. E qual é que achas que é a melhor forma de ajudar as pessoas a superar, a mudar de vida ou a deixarem de estar dependentes desse consumo? Quais são as estratégias, para já, as que viste funcionar, ou seja, casos de sucesso? Não é fácil. E o que é que tu achas que são outras formas? Alguns casos de sucesso. Ao longo dos anos já tenho acompanhado pessoas que saíram dos consumos, pelo menos de uma forma estruturada. A primeira fase é sempre termos um tipo de acompanhamento adequado, com técnicos adequados, bom psicólogo, bom psiquiatra, medicação assertiva. Depois, dar-lhes alguma componente estrutural na sua vida. Às vezes há laços familiares que se cortaram, sociais que se cortaram, e dar-lhes também algum tipo de responsabilidade e de profissão. Esse é sempre algo importante. E não deixar estas pessoas sozinhas. Estas pessoas, passado algum tempo, sentem-se bastante sozinhas e bastante abandonadas, e o seu círculo de amizades e o seu círculo onde vivem é de outros consumidores. E isso é algo que nós temos que quebrar e que alterar essa realidade. Por norma, as mulheres têm mais facilidade, digo eu, por algumas razões, em sair do que os homens, mas tens alguma ideia porquê? Não faço a minha ideia. Esta é a minha perspectiva, posso estar perfeitamente errado, mas é a ideia que eu tenho. Às vezes associada a questões de maternidade, pronto, porque são mais capazes do que nós, digamos assim. Não sei, estou para aqui a inventar. Sim, mas quando falas do acompanhamento psicológico e psiquiátrico também, presumo que haja uma componente de autoestima ou de autoconfiança muito grande, até porque parece que depois ser um ciclo vicioso. Se alguém tenta arranjar um trabalho e depois não é considerado, não consegue sistematicamente, que veículos é que tu visualizas para o futuro, para a integração, e que metodologias concretas é que a Existências já executou para ajudar as pessoas a sair da situação em questão? Sim. No início dos anos 2000, quando Portugal mudou a sua legislação e começou a apoiar fortemente estas pessoas e considerar estas pessoas essencialmente doentes, havia um programa que eu já não sei como é que se chama, que tinha mesmo, era especificamente dedicado à integração destas pessoas no mercado laboral. E isso acho que era uma forma positiva de intervirmos novamente nessa realidade. Porque sem Coimbra não sentimos muito. A realidade de Lisboa, sobretudo, e do Porto, é que os consumos estão a crescer de uma forma quase descontrolada, e provavelmente vai chegar a Coimbra também essa realidade, sobretudo muito associada ao crack e a cocaína. Pronto, é uma realidade, e novas substâncias por aí há bastante
Algumas pessoas nem sabem o que é. E estamos a falar muito das pessoas e das drogas que consomem, Sim. mas o que é que para ti são as causas? O que é que para ti faz com que as pessoas estejam a recorrer a isso? Ok. Isso já é uma questão mais complexa, acho eu. Existe sempre alguma destruturação social associada a isto, a destruição social e pessoal associada a isto, eu acho. Quando nós quando começamos a consumir algum tipo de substância é para termos prazer, não é? As substâncias pode ser para ter prazer, para ter maior rendimento ou para anular algum tipo de dor que nós tenhamos, mas a maior parte das pessoas conseguem efetuar esse consumo experimental e não ter algum tipo de problema grave com ele. Mas há pessoas que, por não terem capacidade interna ou capacidade própria, tanto a nível psicológico como a nível de enquadramento familiar, enquadramento social, se perdem nesta realidade. E eu acho que existe aí algum trabalho a fazer de alerta junto à sociedade e junto às famílias. O que é que se pode fazer no sentido de apoiar e suportar estas pessoas? Eu acho que é um bocadinho, podemos trabalhar as famílias, podemos trabalhar a prevenção junto dos jovens com aumentar os conhecimentos, podemos trabalhar um conjunto de questões relacionadas com isso. Talvez também o estigma e a abertura dos encarregados de educação quando são, ou da família direta, de poder se calhar falar dos problemas com mais abertura, não é? Eu sinto às vezes que obtemos essa... Há muitos pais que têm muitas dúvidas e muita falta de conhecimento e sentem preocupação com os filhos e sobre os consumos e não sabem como é que onde é que hão de ir, como é que hão de esclarecer questões, e isso era um fator também muito importante de se trabalhar. Acho que podíamos facilmente fazer um bocadinho desse trabalho. E há pouco falaste dos 2 anos. Há muito mais diversidade do que apenas os 2 sexos. Como é que, por exemplo, no caso da Existências, lidam com pessoas com backgrounds completamente diferentes, com, portanto, a diversidade da tipologia de pessoas com quem lidam? Como é que conseguem chegar a essas pessoas diferentes? Nós consideramos todas as pessoas seres humanos, portanto, claro que sim. Não temos problemas nenhums com isso, antes pelo contrário, respeitamos. Eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer, à partida, haverá pessoas mais tímidas, haverá pessoas mais... Portanto, a diversidade não é só o género. Portanto, há pessoas que têm, desde logo, a tipologia de droga, de certeza que têm efeitos, uns são uppers, outros são downers, não é? Quer dizer, portanto, como é que vocês, enquanto instituição, se adaptam a uma diversidade de pessoas e de situações muito dispares? Por exemplo, há pouco falaste de que ataca principalmente, pelo que eu entendi, estratos sociais mais desfavorecidos. Não me ponho dúvidas que também existam casos de outro tipo de pessoas. Portanto, como é que a vossa instituição consegue chegar e adaptar-se a realidades completamente diferentes, ou seja, problemas mesmo diferentes, porque não é de certeza absoluta que o vosso tratamento, entre aspas, a vossa atividade não é chapa 5, né? Tem que se adaptar e tem que ser altamente, quase um camaleão que se adapta a casos completamente diferentes. Como é que vocês o fazem? Só retomando um bocadinho atrás, quando falaste da questão socioeconómica, não quer dizer que as pessoas que tenham são oriundas de uma família economicamente mais favorecida não estejam sujeitos também a ficar presos ao consumo de alguma substância. A questão é que é mais fácil para eles libertarem-se, em princípio, por norma. Ou seja, ter aquela rede de suporte. Sim, basicamente é isso. Como é que nós nos adaptamos? Nós tentamos contactar muito juventude de diferentes áreas. Por exemplo, agora quando vim para aqui, estava numa reunião com um pessoal que está ligado à PAT. A PAT é uma plataforma anti-homofobia, transfobia de Coimbra, e nós tentamos atingir pessoas de várias formas que se organizam, sobretudo instituições que se organizam, e criar uma rede de colaboração relativamente a isso, que nos permite aceder a um conjunto de pessoas que fazem consumos de forma diferente. Por exemplo, nas repúblicas também, no dia tivemos a dar formação, tivemos uma conversa sobre o consumo de substâncias psicoativas relacionado depois com a violência e com a sexualidade também. Portanto, nós vamos tentando encaixar um conjunto de estruturas existentes de forma a dar-nos a conhecer e dar a conhecer aquilo que nós pensamos. Depois também fazemos a intervenção junto de espaços de recreação noturna, em Coimbra e em Viseu, de forma também a transmitir algum tipo de informação e informar as pessoas que nós existimos relativamente a isso. É a nossa intenção
em breve trabalhar também com os bares. Não temos feito muito em Coimbra, em Viseu temos feito com os bares nesse sentido, formar o pessoal que está lá, que está inserido nessa realidade. Temos equipas de rua junto do pessoal da Baixa. Pronto, nós tentamos de alguma forma ter diferentes abordagens, diferentes perspectivas, de forma a estarmos presentes o mais possível junto de diferentes backgrounds e diferentes realidades. Ou seja, também acabas por depender, ou acaba a organização por depender do próprio expertise e da capacidade de cada indivíduo de se adaptar também, não é? Isto num ambiente empresarial que não tem nada a ver, realmente posso por experiência própria dizer que é muito difícil arranjar gente com essa competência. Okay, quando existe alguma tarefa que exige não apenas executar uma função, mas adaptar-se e entender e ter empatia. Empatia das coisas mais difíceis de se ter. Portanto, com certeza que o staff da Existências tem que ser mesmo muito capaz, principalmente com realidades que à partida não são propriamente a realidade dos próprios, não é? Quer dizer, a capacidade de empatia tem que ser sempre muito grande. Pensas que isso faz parte daquilo que são as condições necessárias ou as características das pessoas que trabalham nas Existências? Sim. Embora haja pessoas mais capazes de entrar nessa realidade, nessa capacidade, sim. Porque nós fazemos intervenções tanto numa casa abandonada com pessoas sem abrigo, como fazemos intervenções, não sei, junto do Presidente da Câmara ou com o Primeiro-Ministro. Nós temos de ter esta capacidade de nos moldarmos. E sobretudo quando estamos a falar com pessoas com mais dificuldades e com mais dificuldades socioeconómicas, nós não podemos ter um discurso muito elaborado, temos de ter questões mais... Simplicidade da comunicação. Sim, exato. Nós temos que baixar o nível. Adaptar. Por exemplo, no trabalho sexual nós trabalhamos, a maior parte das pessoas são brasileiras. E depois há mais pessoas vindas da América do Sul, de outros países com língua castelhana, depois temos ucranianas, e nós temos de ter essa capacidade de, por exemplo, com o brasileiro, já há termos diferentes, já há formas diferentes de estar, e nós temos de ter esta capacidade de abordar e estar com elas de uma forma diferente, de irmos a um apartamento onde elas estão e estarmos dentro de um espaço que é delas. Isso é sempre mais difícil e mais temos de estar sempre com alguma capacidade de nos engolirmos de certa forma. É como recentemente morreu um amigo que era um professor universitário ali na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação, e ele tinha uma teoria engraçada que era a teoria da barata tonta, e é esta capacidade de nós temos de nos irmos, sei lá, adaptando à situação, não é? Sim. Estamos sempre, não irmos em linha reta, mas estamos sempre com capacidade de... E quando te inicias, e qualquer pessoa que inicie na Existências, como é que é o período de adaptação? Porque, quer dizer, são realidades tão diferentes. Você já tem sistemas, tu já sabes como formar novas pessoas. Existem dificuldades que são características sempre que há gente entrar de novo. Eu sei que estou a fazer muitas perguntas ao mesmo tempo. Não. Que eu vou ter que ligar o portátil à corrente. Sem stress. Então vais ficar para aí a falar muito. Ok, sem que problema. É outra coisa que é também, se há gente que tenta entrar e tenta ajudar a Existências e que depois emocionalmente não consegue. Sim. Eu digo-te uma coisa, eu teria alguma dificuldade porque eu seria bastante sensível a algumas coisas. Sim. Portanto, como é quase como... sei lá, não é quase como é um paralelo, é só um paralelo com um médico de emergências também de ver cada coisa, não é? Portanto, eu não conseguiria. Portanto, com o vosso trabalho também presumo que haverá aí alguma adaptação e uma dinâmica. É preciso juntar duas características muito complicadas, que é ter pessoas com muita empatia, mas ao mesmo tempo pessoas que consigam compartimentalizar e racionalizar e consigam ser positivas. Como é que é esse processo de recepção de pessoas e não é formar formadores, mas é formar membros staff da Existências? Então, se calhar começava por mim, pela minha experiência. Eu lembro da primeira equipa que fiz, lembro perfeitamente da primeira equipa que fiz, foi uma equipa de rua nessa antiga instituição onde trabalhei, sim. E foi uma equipa de rua junto de utilizadores de drogas, que eles estavam ali muito perto do terreiro da erva. Nessa altura havia muitos utilizadores de drogas também em Coimbra, muito mais do que há agora. E lembro-me da ansiedade e
provavelmente as outras pessoas não reparam, mas a ansiedade que nós temos, porque nós vamos nos expor muito quando estamos a trabalhar com outras pessoas assim, parece que não, mas vamos nos expor bastante. Vamos expor aos riscos, vamos expor àquilo que as outras pessoas acham, se elas também estão dispostas a aceitar-nos, se não, pronto, existe um conjunto de realidades. E nas primeiras vezes que nós fazemos intervenções nisto, tudo nos custa um pouco. Depois nós vamos, se calhar, como os médicos, em algumas situações, nós vamos ganhando algumas capas e algumas defesas e alguma forma de nos desligarmos, uma insensibilidade, digamos, relativamente a isso. Gerida, não é? Sim. Sim, porque nós não podemos estar a levar problemas para casa nesta realidade, senão até porque deixam de conseguir ajudar outros. Sim, exato. Nós temos que ter alguma capacidade de desligar quando acaba isto, desligar dentro de alguns limites, como é óbvio. Sim. Mas temos a ter essa capacidade. Relativamente aos jovens que entram, nós temos sempre, todos os anos, estudantes. E essas pessoas... Primeiro é preciso dizer que a realidade há uns anos atrás era mais dura do que hoje, como te disse. Hoje em dia não existe tanto este choque de ver miséria mesmo. Hoje em dia não existe isso. Por alguma razão não existe. A miséria continua a existir, nós é que não trabalhamos junto dela. Temos alguns sem-abrigo, alguma realidade associadas a isso que são sempre difíceis. E nós fazemos a formação de uma forma muito acompanhada. Da mesma forma que nós vamos intervindo, fazendo intervenções, vamos levando a pessoa e vamos acompanhando a pessoa nessa intervenção. Que vai observando, alguém que já tem experiência. Sim. É sempre, nós fazemos um bocadinho nisso. Temos sempre uma conversa inicial com as pessoas, explicamos o que fazemos, o contexto, o que é que precisamos de fazer, e depois a formação é sempre em contexto de intervenção. Claro que as pessoas e os jovens têm que lidar com os seus receios, não é? Imagina, por exemplo, algumas vezes, se nós fazemos uma intervenção na Baixa de Coimbra junto de utilizadores de drogas, tu tens de confrontar também com o teu próprio receio de seres roubado, de seres assaltado, de fazerem mal. E nós temos também que lidar e englobar esse medo que as pessoas têm dentro de nós. Mas como os jovens vão sempre sentindo acompanhados. E também, presumo eu que aconteça, não sei se assim é, por vezes, assim, podemos ser muito bem intencionados e querer ajudar, mas há pessoas que podem não querer ser ajudadas. Sim. Portanto, como lidar com isso também, não é? Como é que é? Por acaso tenho essa curiosidade. Sim, imagina, faz parte, não é? Presumo que faça parte. Claro, claro. Em Coimbra existem duas, para além de nós, existe mais uma instituição que faz intervenção com trabalhadores de sexo. Eles têm um objetivo diferente, que é libertar as pessoas, dar outras condições de vida a essas pessoas, outra opção de vida, digamos assim. E há pessoas que gostam mais delas do que gostam de nós, e há pessoas que gostam mais de nós do que gostam delas. E nós temos de estar habituados a isso. Há pessoas que não gostam de ti, ponto final. Já me aconteceu várias vezes, por alguma reação que tiveste, ou por alguma coisa que disseste, ou por alguma coisa que outra pessoa percebeu. Já tive pessoas que não gostavam de mim, ponto. E diziam, com este não quero fazer nada. Portanto, para além de que se está a lidar com pessoas que podem estar a ter efeitos sim, psicológicos ou até quase psiquiátricos, sim, não é? Existe que também podem bastante. até estar a ouvir coisas que não estão a acontecer, ou, portanto, sim, mas por exemplo, que eu neste caso estava a falar mesmo de pessoas que simplesmente não gosto deste indivíduo e bem, tem todo o direito. Portanto, nós temos de ter essa capacidade, ou seja, quando nós montamos as equipas de rua, por exemplo, com a casa das pessoas ou com a rua, nós tentamos fazer com que essas equipas sejam mais multifacetadas, sim, exato. Podem ser de formações diferentes, assistente social, psicólogo, enfermeiro, podem ser homem-mulher, pronto, e vamos tentando fazer alguma gestão disso, e quando sabemos que o indivíduo, a pessoa não gosta de um técnico nosso, nós alteramos a realidade e tentamos condicionar isso nesse sentido. Ou seja, a lógica não difere muito de uma lógica de empresa ou de uma lógica de atingir um target e um mercado. É diferente. Fazemos a coisa de uma forma diferente, mas está lá tudo de certa forma integrado, não é? Também vi que quando visitei a Existências, isto foi em 2021, sim, foi nas autárquicas. Nas autárquicas, exato. Eu vi, foi uma coisa que me tocou particularmente, uma sala em que tinha uma série de cadeiras com cadernos e com canetas, e em que as pessoas estavam numa sessão de formação. O que é essa formação? Que atividade é essa e qual é que é o objetivo, e que resultados é que essa venture business, não é business, mas empresarial teve? Sim, pois nós vamos tendo ações de formação, muitas delas às vezes
enquadradas nos Portugais 2020 ou Portugal 2030, e são, de certa forma, financiadas. E nós o que tentamos fazer, e pensamos na altura quando o fizemos, foi, já que nós temos o contacto com as pessoas que têm necessidades, inclusive de questões laborais ou de questões educacionais, seria de todo lógico, nós fazermos a formação e desenvolvermos ações de formação que permitam, ponto número 1, dar algum rendimento extra a estas pessoas. Sempre é isso, sempre há alguma coisa que acontece. Ponto número 2, dar-lhes capacidades para desenvolver uma profissão mais tarde, dar-lhes skills, dar-lhes competências em algumas coisas, e há algumas pessoas que vão aproveitando isso. Se me perguntares quais são os resultados junto a estas pessoas no futuro de enquadramento laboral ou coisa que o valha, os resultados não são espetaculares. Existem, não sei, vou dizer 10% das pessoas que aproveitam isto e conseguem ter emprego e ganhar emprego, e nós conseguimos, por exemplo, formar pessoas para hotéis ou para pessoas, pronto, e conseguimos arranjar emprego, mas pelo menos as pessoas conseguem ganhar competências em algumas áreas, mexer num computador, aprender algumas coisas, e isso vai ter impactos e repercussões, por exemplo, na família. Se têm filhos, se têm netos, isso vai ter alguns benefícios no futuro, eu acho. O que é que significa para ti esses 10%? Porque isso deve ser a melhor coisa do mundo, não? Sim. Nós temos, nós conhecemos pessoas que terão curso connosco, que terão cursos superiores ou coisa. Como é que tu te sentes? Eu devo dizer que hoje em dia já me sinto, mas sinto-me contente, sim, claro que sim, sinto-me satisfeito. Quando as pessoas conseguem vencer, isto é para eles, é vencer, não sim, é? Claro. É vencer mesmo. Quando as pessoas conseguem vencer na vida, isso é um impacto que tem na tua vida enorme. Isto não quer dizer que eu não sinta que todos os pequenos atos que tenho com estas pessoas não são vitórias, eu acho que são. E aquilo que nós fazemos, nem que seja garantir à pessoa, e às vezes por coisas parvas, dizer-lhe um olá no meio da rua. Como algumas pessoas dizem, isso já é trabalho e já é algumas coisas. Claro, com pessoas que vivem sozinhas sem ninguém lhes dar um olá. Isso é importante, mas teres uma pessoa que consegue ter um emprego, consegue ter uma vida, vamos chamar assim, normal, que ganha o seu salário, é o melhor do mundo. Nem é questão de ter uma vida normal, é uma vida independente. Digna, sim, e penso que também, pronto, minha doutrina, entre aspas, política, é um bocado a questão do indivíduo, não é? A questão de ter esse controlo da vida, não é? Eu acho que isso, para mim, isso é liberdade. Ou seja, a pessoa ter mão no rumo da vida. Sim. E, pronto, nós precisaste assim esse sentimento todo. Digo-te, eu sinto por ti, portanto tenho muito orgulho no facto de existir alguém como tu e com... Sim, há muita gente que faz trabalho deste género e que ajuda pessoas todos os dias, sim. Porque, não sei, Coimbra, por incrível que pareça, Coimbra é uma cidade com inúmeros recursos e com inúmeras pessoas e instituições que trabalham para o bem comum, mas é uma forma mesmo. Acho que Coimbra tem um conjunto de instituições de grande valor e um grande número de instituições que trabalham muito bem. E se fores, por exemplo, para outras cidades, até do litoral ou mais para o interior, não tens muito trabalho feito nesse sentido. Há aquelas instituições mais ligadas à igreja, portanto, há falta das pessoas se unirem e trabalharem para um bem comum de uma forma mais objetiva. Então, portanto, tanto a nível local como a nível nacional, como é que tu achas que há espaço para melhoria e como é que se pode melhorar então esta intervenção? Isto é tanta coisa. Pronto, temos ainda 8 horas de gravação ali para... Aliás, deixa-me pensar. Ok, se calhar eu vou dar a volta à questão e vou falar de outra forma. A Associação de Assistências a nível nacional pertence a duas redes. Uma rede, até 3, mas pronto, uma rede que se chama de rede de rastreio, porque uma grande parte daquilo que nós fazemos também junto a estas populações é rastrear as pessoas para doenças infecciosas, sexualmente transmissíveis, pronto, ISTs, e nós fazemos parte de uma rede de organizações deste nível, de base comunitária, como nós chamamos, onde é promovida e coordenada por uma instituição de Lisboa que se chama GAT, e nós fazemos, e essa rede orienta, cria modelos de qualidade. Pronto, nós trabalhamos nesse sentido, temos todos coordenados nisso. A nível dos consumos de substâncias psicoativas, temos uma rede que se chama R3,
que também engloba um conjunto de dezenas de instituições a nível nacional. E a nível de trabalho sexual, nós fazemos parte de uma rede que é a rede de trabalho sexual. O que é que nos faz falta? Nós dependemos muito em alguma medida, do Estado. Okay? Temos uma dependência bastante do Estado. Mas o Estado, nos últimos anos, não tem aumentado, nem tem acompanhado a nível... Inflação? Inflação. De maneira nenhuma. O valor é igual desde 2014, por exemplo. E isso torna... Mesmo nos lares e tudo isso é sempre cada vez mais difícil. É muito difícil as instituições sobreviverem. O Estado devia ter algum se o Estado comparticipa estas atividades, devia ter algum cuidado sobre isso. O que é que nós podemos fazer mais? Podemos fazer mais no interior do país algum tipo de intervenções. Nós, por exemplo, a Assistências recentemente alargou a sua intervenção para Viseu e para a Guarda. Portanto, nós esperamos pelo menos Viseu começar a fazer intervenções mais consistentes lá. E isso é importante. Acho que o interior precisava de ser mais acompanhado, e sobretudo cidades tão dinâmicas como Viseu. Viseu é uma cidade bastante dinâmica, em crescimento económico, em crescimento social, e precisava ser acompanhado. Eu acho que nós podemos contribuir para alguma questão relativamente a isso, e precisava que as pessoas, o cidadão comum, sentindo alguma necessidade ou sentindo uma vontade de trabalhar de melhorar alguma coisa, de se unir. Houvesse essa consciência de que é possível fazer alguma coisa, não é? Que sim, vocês existem, exato. E que é possível organizarem-se e fazer alguma coisa. Sim. Eu estou falando especificamente relativamente à prostituição. Como é que tu vês a legalização da prostituição? Uma coisa positiva, negativa? Eu sei que é um tópico muito complexo. Sim. Nós temos posição, e eu tenho posição sobre isso. E acho que a tua posição deve valer muito porque contactas com Mas há pessoas a realidade que têm posições diferentes, como deves imaginar. Sim, existem alguns modelos no mundo. Pronto, existe a proibição total, depois existem modelos que tornam intermédio, por exemplo, Portugal, que a questão não é legal nem deixa de ser ilegal, e há países que têm legalização. Eu, pessoalmente, acho que esta realidade devia ser regulada. Pronto. A regulação transmite uma legalização da atividade. E porquê é que eu digo isto, no meu entendimento? Porque isto permitiria às pessoas que desempenham esta atividade, primeiro, fazerem descontos, o que lhes permitiria, quando ficarem chegarem a uma certa idade, terem uma reforma, terem alguma dignidade nesse sentido. Quando ficam doentes, terem acesso a baixa médica. Por exemplo, estas pessoas, sobretudo se forem mulheres, têm, durante uma vez por mês, têm um período, e nesse período muitas delas não desenvolvem essa atividade. Portanto, se calhar, se fosse uma atividade regulada, podiam ter acompanhamento nesse sentido. Depois podiam ter também algum acompanhamento médico e evitar algum tipo de situações que nós temos. Claro que isto eu sinceramente sou a favor da regulação, e existências também, mas existem um conjunto de instituições, por exemplo a instituição que trabalha também em Coimbra neste âmbito, que é contrária a isso, e existe um modelo hoje em dia que é chamado modelo sueco, em que o que faz é não proibir propriamente a prostituição, mas declara que as pessoas que dedicam a esta prática são vítimas de quem recorre a elas. Okay? E as pessoas que recorrem a este tipo de prática são punidas por lei, pagam uma multa ou podem inclusive vir a ser presos. Isso não é uma violação da liberdade de quem se quer prostituir? Sim, porque claro, é isso mesmo. Se a pessoa se quer prostituir, porque é que o Estado estas pessoas dizem sempre uma pessoa mas isso entra noutra pergunta que eu te queria fazer, que é: que percentual dos profissionais do sexo são coagidos a fazê-lo, são obrigados por circunstâncias sociais, ou são vítimas de tráfico humano? Porque são três coisas muito diferentes. E depois tens uma que é livre, espontânea e vontade. Portanto, como é que tu vês isto? Se calhar a legalização ou a regulamentação ajudava que se houvesse muito mais, ou uma fatia muito maior desses profissionais que estivessem nessa quarta categoria, que seria por livre, espontânea e vontade, não é? Sim, claro. Bom, se uma pessoa for foram muitas perguntas de uma vez, desculpa. Se uma pessoa for coagida ou se for obrigada a fazer, isso é crime. Claro. Não entra minimamente nesta realidade que eu defendo, como é óbvio. Depois, obviamente, que existe muita gente que está nesta profissão para fazer dinheiro. E que se não tiveres condições económicas, pronto, podes ser levado a isto. Que existem algumas redes, posso dar de barato que sim, e já existiram algumas declaradas, alguns indivíduos foram presos, sobretudo pessoas que vinham da Roménia e que estavam aqui a prostituir-se. Houve uma rede na zona de Aveiro, que vinha até Coimbra, que foram presos, inclusive
por esse crime. Se existe ainda hoje em dia, se calhar sim. Haviam também pessoas da Nigéria, eu acho que eram da Nigéria, que também estavam cá em redes de prostituição. Mas existem pessoas que o fazem porque querem. Eu conheço pessoas que dizem que eu gosto de sexo, gosto de dinheiro, junto as duas coisas e faço as duas coisas. Portanto, eu acho que existe a questão da liberdade individual e existe a questão também que mesmo nos países em que é proibido, esta atividade é proibida, ela continua a existir. Ninguém consegue erradicar isto de forma toda, e sim, desta forma nós garantimos qualidade de vida às pessoas que exercem esta profissão. E a proibição faz com que essas pessoas tenham muita dificuldade a aceder a crédito, fazer descontos, como disseste há pouco. E estão mais vulneráveis junto de... E mais vulneráveis, mais estigmatizadas. Exato. Ou estigmatizadas. E também o quê? Eu às vezes espero que editar isto. Não sei. Estigmatizadas e não interessa. Sim, estão mais sujeitos à violência também. E a questão do controlo de doenças, etc. Sim, que também, repara, né? Se a coisa tivesse regulamentada, não havia muito menos, penso eu. Eu estou a falar. Sim, mas estás a falar bem. Confirma se eu estiver a falar bem mal. Com muito mais facilidade teriam conforto em ir procurar ajuda no caso de ser necessário, não é? Claro. Imagina uma situação, uma pessoa que exerce esse tipo de atividade vai à médica de família ou ao médico de família, não vai dizer que é trabalhadora do sexo, não é? Portanto, a médica prescreve um conjunto de exames ou tem um conjunto de cuidados que não são adequados, se calhar, às práticas sexuais destas pessoas. Se a pessoa não tivesse esse estigma, esses problemas a admitir, chegava à médica e a médica sabia, esta senhora tem como atividade trabalho sexual e tinha um conjunto de cuidados relativamente a doenças infecciosas, a HPVs, a seja o que for, e isso te trazia vantagens para ela. Claro que existe alguma moralidade associada a toda esta forma de ver a realidade. Portanto, as pessoas há pessoas que têm problemas e acham que estas pessoas são todas vítimas. Não são todas, algumas estão porque têm dificuldades económicas e necessitam desta atividade, mas a realidade, a maior parte das vezes, é que se tu lhes prometeres um salário mínimo, estas pessoas ganham muito mais do que um salário mínimo e não vão deixar a atividade, não é? Para ir lavar as escadas a ganhar 800 euros, elas não querem. Portanto, é sempre complicado. É interessante, estamos a falar de coisas que eu até acho que tinha aqui para te perguntar, porque uma coisa é nós pensarmos, isto se calhar é mais ou menos assim, outra coisa é alguém que conhece a realidade e que fala. Sim, esta é a minha forma de ver e da experiência que tu tens. Sim. De 20 e tal anos, não é? Sim, já são 23, 20 24. Infelizmente não. A lidar com pessoas e a saber a realidade. Gostavas de chegar a uma situação, portanto a sociedade chegar a uma situação em que o teu trabalho era completamente desnecessário e não fosse necessário existências nem o suporte que vocês prestam? Sim, não sei o que é que ia fazer depois, mas sim, era a pergunta a seguir. Era não faço a mesma ideia, não faço a mesma ideia. Arranjava qualquer coisa para fazer, com certeza. Mas sim, seria ideal, não é? Seria ideal. Mesmo a existência, eu punha qualquer coisa à existência a fazer outra coisa qualquer. Sim. Nem que fosse a fazer seminários e congressos, não sei, formações sobre qualquer coisa, arranjava sempre qualquer coisa. Quanto mais não seja, isso é como a liberdade, dá trabalho manter, não é? Sim, portanto, sim. Claro. As causas que levaram tanta gente a tomar essas escolhas de vida não deixam de cá estar e são muito variadas, não é? Por tua experiência, até porque falámos até de estratos socioeconómicos diferentes, eu presumo que sejam tantos casos em 24 anos, com certeza. Sim. Qual é que há alguma história assim que seja mais comum, alguma história de vida que empurra as pessoas para determinadas escolhas? Que as leva a ter a prostituição, a consumo de drogas? Não sei se consigo definir isso dessa forma, mas acredito que estava para aqui a pensar, não sei, muitas vezes estas pessoas são conduzidas a um percurso de vida sobretudo no trabalho sexual, pelas pessoas que estão à volta, de certa forma. Como é que uma pessoa se dedica a primeira vez que essa pessoa entrou neste mundo e vai ter a primeira relação sexual? Por norma é porque conhece alguém que lhe disse que se fizeres isto consegues ter dinheiro e consegues suprir esta necessidade. Eu lembro-me de ter já encontrei algumas vezes na minha vida pessoas
mulheres que se prostituíram pela primeira vez naquele dia. E muitas vezes não é uma situação fácil de se ver, mas por norma o contexto onde as pessoas estão condiciona isso. Se as pessoas não tivessem isso, não sei como é que elas viviam. As mulheres, não sei como é que as pessoas conseguiriam arranjar o sustento para a família e para os filhos. Muitas dessas pessoas sustentam também os filhos. Portanto, não sei. Hoje em dia, grande conjunto de pessoas que vêm do Brasil, por norma, vem... Eu não digo que não é uma rede de exploração destas pessoas, é uma rede de encaminhamento das pessoas para cá. Ou seja, as facilitação da viagem, dos papéis, de como é que há de fazer, pronto. Isso é a realidade que as orienta num certo sentido. Acho que é um bocadinho nessa perspectiva. E no teu ponto de vista, então, achas que aquilo que se deve fazer era, portanto, com a regulamentação, facilitar, porque achas que isso ia facilitar ainda mais esse caminho, ou achas que, qual é que achas que seria a consequência sociológica? Mas sobre todas as pessoas, independentemente da sua origem. Pois não sei, eu acho que não, eu presumo que não ia ter grande impacto, acho eu, a não ser que se tornasse demasiado evidente que se reduzia muito a visão negativa sobre a atividade, e podia ser que as pessoas aceitassem mais um bocadinho desenvolver essa atividade. De resto, acho que seria um bocadinho normal. Obviamente que, por exemplo, o modelo alemão é muito constituído na regulação de empresas, digamos assim, que desempenham estas funções. Chegou a haver algum problema, já alguns escândalos associados ao facto de haver no mercado de emprego, no tipo de FP local, a oferta de emprego para trabalhadores de sexo. Chegou a haver algum problema. Eu creio que isso facilmente se resolveria em Portugal, e não tem que ser necessariamente dado algum tipo de benefício a empresas que se dediquem a este tipo de atividade. Não sei. Sobre isso não sei. Tinha que só ver também as pessoas que desempenham trabalhadores do sexo, pessoas que desempenham esta atividade, que é que seria a melhor forma de regularizar a sua situação. Eu, como tenho alguma dificuldade em entender esse estigma, dentro das pessoas com quem vocês lidam, existe esse estigma, ou seja, as pessoas sentem que estão a fazer algo de errado, ou é algo que já é tão natural e que já faz parte? Se fosse há 20 anos atrás, dizia-te que havia muita gente que sentia que estava a fazer algo errado, sobretudo aquelas pessoas mais portuguesas, mais de interior, background, talvez, de interior, background mais baixo, religioso, sim, existem, pronto, se tu não podes fazer trabalho, eu não posso estar a fazer trabalho amanhã, porque muita gente está amanhã é dia santo, portanto não pode ser. Mas hoje em dia não sinto tanto isso. Acho que as pessoas, mesmo as pessoas que se dedicam a esta prática, aceitaram que não existe esta coisa pejorativa tanto, pelo menos não de forma tão vincada como existia antigamente. Em 20 anos mudou muita coisa, eu acho. E o que é que tu conheces do lado da procura? E já agora, não só a tipologia de pessoa que procura, sim, como se tu achas que tem tendência a alargar o número de pessoas que procuram ou a diminuir? Relativamente à última pergunta, não sei, não faço a mínima ideia. Sobre a procura, existem alguns... Porque assim, eu vou-te já dizer, porque por um lado temos o Tinder desta vida. Sim, hoje em dia por outro, muito. Temos a coisa que chamam que são os incels. Portanto, como é que é? Involuntary celibate. Eu não sei como é que se dizem. Sim. Portanto, estás a perceber? Exatamente. Obrigado. Eu estou mesmo muito cansado, não sei se já deu para perceber. Não stress. O meu cérebro está a 20, ainda bem que o teu está a funcionar ainda. Portanto, são essas perguntas, estas duas perguntas relativamente à procura e não à oferta. Sim, eu da procura conheço aquilo que me dizem as trabalhadoras de sexo. E depois existem alguns estudos que falam de alguns tipos de tipificação de clientes, os clientes que procuram experiências sexuais que não têm regularmente na sua vida, os clientes que querem ir só falar, os clientes que procuram, existem várias realidades associadas a isso. Daquilo que elas nos dizem, ponto número 1, os clientes são de todas as faixas etárias, coisa que
Eu uma vez lembro-me de estar numa equipa de rua e esse provavelmente seria na Cama das Fitas e nós estávamos na Fernão Magalhães. E eu pensei, eu falei com a pessoa e disse, isto agora com tantos estudantes, que a coisa não corre tão bem. E ela, porquê? E eu pensei que os jovens não iam sentir necessidade, não é? Com tanta rapariga a estudar, não é? Mas sim, era ao contrário, elas tinham bastante saída naquela altura. Portanto, mesmo jovens, bastante novos, se calhar para procurar uma experiência diferente, ou seja o que for, recorrem a essa realidade. Depois... pois existem também alguns idosos, pessoas idosas que vão mais para falar e mais para ter carinho, e por norma não quer, para que estão sempre dispostos a pagar mais para não usar preservativo, que é algo que devia ser combatido, obviamente. E estava aqui a pensar qualquer coisa que me esqueci. Pronto, mas basicamente aquilo que eu tinha pensado sobre isso era um bocadinho neste sentido. Os homens, e existem algumas realidades de casais, que homens que são casais e procuram este tipo de profissionais para ter algum tipo. Como casal? Como casal. Sim. Pronto, e podem recorrer a homens que se situem ou mulheres. Há também a realidade, já sei que já me lembro que eu queria dizer, muitas vezes acontece que um cliente que se torna cliente assíduo de uma trabalhadora de sexo, depois, passado algum tempo, desenvolvam relações afetivas entre eles. E muitas vezes acontece que formarem-se casais depois deste ato negocial. Muitas vezes. Sim, muitas vezes. Pronto. Isso é interessante. Não, mas é assim, mais do que uma já é. Já muito mais do que uma. Muito mais, sim. Porque eu vi a Bruna Surfistinha. Não sei se viste, é um filme brasileiro. Não, acho que não. Então vê. Está bem. A Bruna Surfistinha. Ok. Sim. Acho que aquilo é baseado numa história verídica, acho eu. Espero não estar a cometer nenhuma gralha. Não. Mas achei que fosse história portanto, de princesas para um filme. Mas é uma muitas vezes eles depois criam relações, sim. Muitas vezes as pessoas tornam-se, sei lá, estou eu a imaginar, não sei, não estás lá, não é? Não estás lá com um cliente vai várias vezes, gostou do serviço daquela senhora, vai lá várias vezes, eles falam, claro que aquilo depois torna-se um ato íntimo, não é? Claro. Se for a primeira vez é assim um bocadinho a despachar, imagino eu, mas depois com o tempo a coisa torna-se até um ato íntimo, dá alguma partilha. Portanto, depois há situações em que desenvolvem relações. Pois, isso realmente surge aqui. Porque a dissociação entre sexo e emoções não sei. Pelo menos, pelos vistos, até parece ser cada vez mais comum, não é? Até nas relações normais. Sim. Normais, portanto, relações. Não são... não comerciais, digamos exatamente, assim. Não é enterprise. Mas como é que, portanto, quer dizer, na pornografia também há de ser a mesma coisa, não é? Sim. Se calhar a pornografia, de certa forma, pelo que tu me estás a dizer, até é bem menos íntima, porque tens uma equipa de pessoas a filmarem não sei o que à volta, não é? Claro. Portanto, ou seja, desenvolvem-se, as pessoas não conseguem controlar, sempre não têm o coração de pedra, não é? Sim. Isso é super interessante. E situações tipo stalkers e clientes que depois se tornam ou agressivos ou perseguem as pessoas, isso também acontece, não? Sim, raramente, mas também acontece. A noção que eu tenho na realidade era num contexto de rua e às vezes acontecia disso, mas essas mulheres depois municiavam sempre de algumas pessoas que os protegiam, sobretudo quando estavam na rua. Hoje em dia isso já não existe muito, mas acontecia assim. Nas que estão em casas, por norma, essas pessoas são muito móveis, elas já o fazem também com algum intuito. E vão trocando de casa? Vão trocando de cidades. Ok. As casas são uma rede que existe. Tem umas pessoas que têm casas aí que são quase fixas, mas depois as pessoas vão estão uma semana em Coimbra, depois estão uma semana em Braga, portanto dificilmente criam algum tipo de problema latente, não é? Sim, exato. Claro que há pessoas que depois vêm para Coimbra, ficam em Coimbra, há outras ficam, mas há uma grande volatilidade e grande movimento entre as várias cidades, entre várias realidades. E entre países? Também há, ou seja, depois viajam para outros países? Sim, algumas sim. Eles, como eles dizem, vão fazer praças, depois vão fazer praças. Porque dentro da Europa não há. Pois, Schengen. Sim. Sobretudo, a noção que eu tenho é que as pessoas que vêm do Brasil depois vão, sei lá, fazer um mês à Alemanha, um mês a outro sítio qualquer, ou à Suíça, ou outro sítio qualquer, e depois voltam a Portugal e depois desenvolvem a sua atividade. Algumas destas pessoas o que é que fazem? Elas vêm para Portugal,
têm o objetivo de fazer determinado montante de dinheiro, não são todas, mas algumas, fazem um montante de dinheiro, voltam para a sua terra, como um imigrante típico português. Sim. Constroem a sua casa, se calhar um pequeno negócio, e voltam para a sua terra. E instalam-se lá, passavam E anos. acaba por ser um trampolim para uma vida diferente. Sim, claro. Outra coisa, como é que quem estiver a ver, ou quem for ou da cidade, do país, ou o que for, e estiver sensível à causa e quiser ajudar, como é que pode ajudar a Existências e outras? Ok. Bom, vou começar pela parte mais relacionada com a intervenção junto destas pessoas. Nós, por norma, temos alguma dificuldade em aceitar voluntários. E eu explico porquê. Primeiro, porque a realidade mudou muito. Antigamente seria mais fácil. Nós tínhamos equipas, e as equipas iam uma vez por semana essas pessoas, mas todos os dias já à Baixa de Coimbra, seja durante o dia para utilizadores de drogas, seja para trabalhadores de sexo, seja para homens que têm sexo com homens. A realidade é que hoje em dia é tudo a pedido, ou seja, as pessoas pedem-nos para ir a casa, portanto, torna-se muito difícil de nós conseguirmos enquadrar isto tudo. E depois, porque muita gente recorria a nós porque tinha curiosidade de ir ver, e depois ia ver, e depois saía, e se embora, e nós não gostávamos muito disso. Portanto, nós temos alguma dificuldade nesse sentido. No entanto, existem instituições que aceitam muito bem voluntários. Outra parte que nós podemos obter apoio são questões monetárias. E eu vou explicar. Um dos meus sonhos, esse nunca vou atingir, era tornar-me independente do Estado. Ok? Eu não vou atingir, há pessoas que o conseguiram fazer, há instituições que conseguiram fazer até bastante bem. Portanto, nós, por exemplo, agora na consignação do IRS, se as pessoas quiserem consignar, podem consignar a uma instituição que faça todo tipo de apoio. Pode ser a Existências, pode ser através de donativos, pode ser através da partilha das nossas mensagens. Pronto, basicamente seria isso a nossa forma de sermos ajudados, acho eu. E também recorrem a projetos de responsabilidade social de empresas, por exemplo? Pois, nós ultimamente temos pedido bastante a empresas, apoio a empresas. A nossa lógica seria isso. Como estamos ligados ao VH, pois também conseguimos algum dinheiro de empresas farmacêuticas, de algumas questões muito específicas. Elas hoje em dia estão mais controladas. Existe uma legislação mais controladora da forma como elas podem prestar apoio. Pronto, nós pedimos a toda a gente. Recentemente tivemos apoios da PRI ou de outras. Vamos recorrendo assim a várias instituições que nos permitem ter algum tipo de dinheiro extra que nos permite sobreviver. E isso é sempre algo importante para nós. É importantíssimo. E também gostava de saber, fico com alguma curiosidade, assim, algumas histórias que te ocorram de coisas assim, porque é realmente uma realidade que é completamente a leste portanto, da realidade da maior parte das pessoas. Histórias assim fora da caixa que te ocorram e as quais que não sejam muito desagradáveis, não é? Que não sejam muito desagradáveis. Pronto, sim. Mas e que possas dizer. Claro que sim. Pronto, para além das coisas negativas, sei lá, o que é que eu posso dizer? Posso dizer, olha, está-me a vir esta à cabeça, não sei se é mais adequada, mas é o que vai sair. Vamos. Certeza há uns anos atrás, que é muito fora da caixa. Há uns anos atrás nós tínhamos uma cliente, um utente, não chamamos cliente, chamamos um utente que era trabalhadora de sexo e sempre tinha relações sexuais, tinha orgasmos. Portanto, ele tinha prazer, mesmo a sério, quem quer que fosse o cliente. E houve uma fase delas, com o envelhecimento, que isso começou a deixar de ser habitual. Pronto. E ela ficou preocupada, podia ter algum problema de saúde, e nós achamos piada a isso, encaminhamos para estruturas de saúde. Isso é uma das coisas que nós fazemos também, encaminhar estas pessoas para estruturas de saúde e para centros de saúde e unidades de saúde. Às vezes não é fácil. E isso é uma história engraçada, não é? Porque era uma pessoa que tinha... Esse trabalho é realmente muito gratificante. Como é que não legalizamos isto? Exato. Isto é um caso especial, mas claro. É uma história engraçada. Claro que depois há histórias menos engraçadas. Pronto. Estas pessoas, imagina quando nós íamos para equipas de rua nas estradas nacionais, às vezes ia um homem, outras vezes podia não ir, mesmo que fosse um homem. Geralmente nessas estradas nacionais havia sempre alguns homens que andam sempre lá a ver as trabalhadoras do sexo.
pronto, alguns já calculizados, outros não, e sempre que viam as nossas técnicas nessa realidade, eles achavam que eram mulheres novas e iam sempre lá parar a ver o que é que aquilo era. Mas essas trabalhadoras de sexo eram muito protetoras relativamente a... Que engraçado. São mesmo protetoras, diziam logo, isto não é para o teu bico. Pronto, é engraçado porque eles... E mesmo a diferença que elas tratam as pessoas, como estas são doutoras a doutora psicóloga, a doutora não sei o que, a diferença, e elas são muito protetoras relativamente sobretudo às mulheres que fazem a intervenção nesse tipo de equipas. Eu, por acaso, agora fiquei com curiosidade, porque há pouco falaste da idade, e realmente, normalmente começam com que idade e até que idade é que, por aquilo que tu tens visto, praticam? Bem, eu vou dizer um número que vais ficar espantado, mas acho que foi o ano passado ou há 10 anos, tínhamos uma utente que tinha 90 e poucos anos. Incrível, não é? Verdade. E tinha clientes, portanto, ela acho que estava bem conservada, mas tinha uma idade que as pessoas já devem estar a descansar. Sim. Acho eu. Por norma, as pessoas começam. Nós raramente tivemos pessoas menores de idade, e quando isso acontecia, nós chamávamos as autoridades, mas muito raramente. Depois há pessoas que começam aos 20 e poucos anos, não é? Sim, isso é um crime. Por norma começam aquele mito que existia, que em Coimbra havia prostituição estudantil, que nós saibamos não passa de um mito, quer dizer, pode haver entre estudantes, entre estudantes, sabe, exato, mas aquele mito que havia muita prostituição estudantil, isso não é verdade. Mas por norma as pessoas começam por volta dos 20 anos, 20 e poucos anos, e a média de idades anda nos 35, 36. As pessoas, por norma, estas pessoas mentem na idade, dizem sempre que têm menos de 10 anos que aquilo que na realidade têm, pronto. Para os clientes, mesmo quando metem anúncios nos jornais e noutros locais, mas andam à volta dos 30 e tal anos, 40 anos, pronto, essas pessoas. Depois, estas pessoas, como eu te disse, algumas retornam aos países de origem e seguem a sua vida quando atingem os seus objetivos de dinheiro. Há outras pessoas que não têm um padrão de uma educação a nível de gestão orçamental da sua vida, e é aquilo que ganham, aquilo que gastam. Mas quando elas chegam a uma certa idade são menos pretendidas pelos clientes, a partir dos 50, 60, 70 anos. Sim. Portanto, elas aí ou se reformam ou aí começam a procurar apoio social no sentido de começam a procurar instituições no sentido de terem algum apoio, no sentido de saírem dessa vida e conseguirem viver com alguma dignidade. Daí a importância da literacia financeira nas Exatamente. costas. Sem dúvida. Não só, lá está, obviamente não é para este caso em particular, é para toda a gente, não é? Claro. Mas aqui particularmente, porque é como um jogador de futebol ou como qualquer é exatamente a mesma lógica. Profissão de desgaste rápido que as pessoas depois... Sim, e estas pessoas pensam que sei lá, o ganho agora vão ganhar sempre. Sempre, não é? exato. Imagina, e há pessoas que ganham muito dinheiro com esta atividade. Eu não queria ir por aí porque não queria estar a incentivar, mas... Exato. Mas e se as pessoas tiverem alguma capacidade, mesmo não sendo uma atividade legal, não pagando impostos, mas podem conseguir fazer um aforro, conseguem ter algum que lhes permite no futuro abrir um negócio. Abrir um negócio, exatamente. Sim. Exatamente como os jogadores de futebol. Há jogadores de futebol, o mais conhecido será aquele que hoje em dia está na voga, que participa no Calão 11, como é que ele se chama? Mas é um jogador de futebol, até jogou no Porto e jogou em alguns clubes, e ele disse que quando acabou a sua carreira foi para o centro de desemprego porque tudo que tinha mais ou menos gastou. Foi trocar os carros para carros nossa cilindrada e depois, incrível, não é? Uma pessoa que deve ter ganho bastante. Pronto, faz parte da realidade. Nós temos a capacidade de gerir. O dinheiro é um bem essencial. E nós devemos ser educados no sentido de saber o que é que fazemos com ele, obviamente. Olha, Paulo, pronto, espero não ter dado muita seca com estas coisas. Para mim foi uma conversa interessantíssima, espero que para ti também. É óbvio que pronto, foste tu mais a falar, portanto eu é que estive aqui a absorver informação que nem uma esponja. Há mais alguma coisa que gostasses de falar? Alguma coisa sobre a atividade? Falaste até da independência do Estado, mas existe mais alguma coisa que gostasses de dizer? Algum apelo? Alguma pergunta que eu devia ter feito? Não, e que não me fiz? estou a lembrar assim de nada de jeito, digo eu. Aquilo que me vem à cabeça é nós, já que estamos a falar de educação e disso tudo, nós devíamos, o país devia investir seriamente
na prevenção do consumo de substâncias. Eu acreditando na liberdade das pessoas de o fazerem, mas eu queria que as pessoas fizessem isso, sobretudo os jovens, de uma forma esclarecida e consciente. Parece-me que, sobretudo a nível do álcool e da cannabis, as pessoas não estão a saber gerir bem essa realidade e se calhar também as dependências a nível eletrónico de jogos e de internet. Indutores de dopamina. Exatamente, indutores de dopamina, exatamente. Nós devíamos fazer algum trabalho nesse sentido, de forma que as pessoas, quando chegassem à idade adulta, estivessem conscientes e saudáveis. Sim, dentro da possibilidade, claro. Nós temos sempre os nossos problemas e as nossas, mas eu acho que seria importante nós investirmos nisso. E era um bocadinho aquilo que eu queria dizer e que me surgiu agora para dizer. Obrigadíssimo, Paulo. Obrigado obrigado por me teres convidado. Está bem? Espero não ter dado muita seca. Zero seca, adorei a conversa mesmo. Isto já começa a ser quase um lugar comum, mas eu realmente gostava até de ter mais conversas com as pessoas que cá vêm. Portanto, se um dia até surgir assim um tópico interessante ou alguma coisa que surja, nem tem que ser um formato tão longo. Podemos fazer aqui um micro episódio só para falar de um tema. Perfeitamente. Sempre disponível. E para falar no dia a dia, claro. E para falar no dia a dia, claro. Mas para isso temos o telefone, é mais fácil do que este aparato todo. Ok, obrigadíssimo. Obrigado. Foi um prazer e até ao próximo episódio. Obrigado.